Meu nome é André Marques Godinho Matos. Sou aluno do segundo período do curso de Odontologia da Universidade Unifaminas de Muriaé. Estou apresentando esse seminário como parte das exigências da disciplina de Genética. O título do artigo é Síndrome de Silver-Rousseau, aspectos clínicos e patológicos de uma entidade de impressão modelo genômica. Nesta página nós temos os autores, o ano de publicação do artigo, que foi em 21 de outubro de 2019, na Universidade de Los Andes, Mérida, na Venezuela. Resumo: a síndrome de Silver-Rousseau é caracterizada por um retardo de crescimento intrauterino assimétrico, com perímetro cefálico normal e queixo pequeno e pontudo, resultando em face triangular. Uma das causas moleculares é a hipometilação do alelo paterno. É necessário realizar o diagnóstico correto para o acompanhamento do caso. O objetivo desse artigo é descrever essa síndrome e aprender as maneiras de tratamentos e cuidados a cada um desses pacientes. Introdução. A impressão genômica é um tipo de regulação da transcrição quase exclusiva dos mamíferos placentários. Ela pode ocorrer, por exemplo, quando as proteínas transcricionais são impedidas de realizarem o seu papel. É um processo de modificações epigenéticas do DNA, adquiridos durante a gametogênese. Ela permite que um gene se expresse em monoalélico do pai de origem. Tipos de alterações moleculares relacionados aos distúrbios de impressão genômica. Nós temos a dissomia uniparental, as variações no número de cópias, as mutações epigenéticas, as mutações pontuais, que são menos frequentes. Além disso, essas impressões elas são sequências genômicas caracterizadas por marcas epigenéticas repressivas e permeativas no alelo parental oposto. Caracterização da síndrome de Silver-Rousseau. Ela se caracteriza clinicamente por alterações de crescimento, assimetria corporal, distúrbios metabólicos, neurológicos e outros. Nesse artigo vamos tratar qual a sua situação atual, qual o seu diagnóstico e quais protocolos que devem ser seguidos. É associado ao retardo de crescimento intrauterino e pós-natal. Foi descrito pela primeira vez em 1953, quando duas crianças nasceram com hemihipertrofia congênita. Ambas crianças apresentavam fenótipos de baixo peso. Rousseau descreveu casos de pacientes que tinham hemihipertrofia e resistência à insulina. A sua incidência ainda é desconhecida. Estima-se que em 30 mil a 100 mil nascimentos apresentem a doença. Sinais clínicos e sintomas. Retardo de crescimento intrauterino, que não se deve à deficiência do hormônio de crescimento. Fechamento tardio da fontanela anterior. Testa proeminente e larga, com queixo pequeno e pontudo. Boca larga e lábios finos, principalmente os lábios superiores, o que pode levar ao apinhamento dentário. Orelhas giradas posteriormente. Além disso, observa-se também dificuldades alimentares, um atraso cognitivo leve e uma ponte nasal convexa e proeminente e um filtro bem demarcado. Essas marcas elas se tornam menos visíveis com o tempo. Agora vamos falar da patologia. Os principais mecanismos etiopatogênicos incluem a hipometilação do alelo paterno no ICR1 em 50%, o PD materno do cromossomo 7 em 10% e aberrações cromossômicas em 1%. 39% são considerados idiopáticos, isto é, ocorre de modo espontâneo. Casos incluindo o gene HMGA2 também foram relatados. Estudos no 14q32 devem ser realizados em relação à síndrome de Temple.
Por meio de testes em linfócitos, percebeu-se que quase todos os pacientes com hipometilação de ICR1 apresentaram um mosaicismo, ou seja, dois materiais genéticos distintos. Isso era facilmente observado pela assimetria e apresentação fenotípica variável. A maioria dos casos não mostraram histórico familiar, mas foram analisadas heranças autossômicas dominantes ou recessivas ligadas ao X. Consenso diagnóstico. Muitas características clínicas são leves ou inespecíficas, dificultando os testes moleculares. O método mais aceito é o Nutt-Hobbs, baseado em um estudo prospectivo. O diagnóstico é considerado quando o paciente pontua pelo menos 4 dos 6 critérios descritos. Uma triagem com 69 pacientes identificou 98% dos casos com essa síndrome. Um paciente apresentava restrição de crescimento pré e pós-natal, bem como dificuldades na alimentação. Portanto, o diagnóstico clínico não é totalmente preciso. Ele vai depender da experiência do clínico e outros fatores. Aqui nós temos uma tabela com as características clínicas observadas na síndrome de Silver-Rousseau e a sua frequência. Retardo de crescimento intrauterino assimétrico, 100%. Massa muscular diminuída, 56%. Sudorese excessiva, 54%. Macrocefalia relativa, não foi relatado. Fechamento tardio da fontanela anterior, 43%. Face triangular, 94%. Alinhamento dentário, 37%. Orelhas de inserção baixas, giradas posteriormente, 49%. Diagnóstico diferencial. Em crianças com baixa estatura de início pré-natal, também se inclui rearranjos cromossômicos e sindrômicos. Como a síndrome tende a ser eporática, pode ser indicado um padrão de herança autossômica recessiva em uma família com falha de crescimento. Tratamento com hormônio de crescimento. Esse tratamento ele vai variar de acordo com o diagnóstico. Por exemplo, ele é contraindicado em pacientes com distúrbios de quebra de cromossomos, como a síndrome de Bloom. Tratamento. O tratamento é sintomático. Até os primeiros 2 anos, recomenda-se suporte nutricional, prevenção da hipoglicemia, recuperação do déficit de altura, uso de glicose intravenosa a 40%, para evitar possíveis lesões cerebrais e distúrbios do desenvolvimento neurológico, higiene dental, a fim de evitar cáries oriundas de carboidratos complexos. Além disso, a hipoglicemia noturna ela pode ser evitada com a ingestão de amido de milho cru na última refeição da noite. Observou-se em maior aumento em pacientes com estaturas menores no início do tratamento com a administração subcutânea. Essa administração que foi utilizada serve para auxiliar no crescimento desses pacientes. Atraso motor pode estar presente, principalmente devido à redução relativa da macrocefalia e da massa muscular. Nesses pacientes, a idade média para caminhar é de quase 20 meses em aproximadamente 50% dos casos. Necessita-se também terapia de linguagem, além de testes auditivos, para identificar um potencial de envolvimento auditivo. Acompanhamento específico com médicos, dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas e outros profissionais da área da saúde, a fim de obter um melhor tratamento para esses indivíduos. Correlação genótipo-fenótipo. A perda de metilação 11p15.5 foi associada a peso e crescimento. Isto ao nascer mais baixos, com alterações dentais, assimetria corporal, palato gótico e outras anomalias. Malformações congênitas também têm sido frequentes, dentre elas doenças cardíacas, renais, genitais e outras.
Pacientes com UPD materna do cromossomo 7 apresentaram um distúrbio generalizado do desenvolvimento, como dificuldades na fala e até mesmo na alimentação. Aconselhamento genético. Depende da causa molecular subjacente. A perda de metilação em 11p15 geralmente não acarreta risco de recorrência e o risco de prole também é baixo. A recorrência na dissomia uniparental materna do cromossomo 7 também não é comum. Casos de duplicação em 11p15 herdadas da mãe foram notificadas, além de mutação de perda de função IGF2 herdadas do pai, apresentando níveis de recorrência em até 50% dos casos que foram estudados. Relação com técnicas reprodutivas assistidas. Procedimentos como estimulação ovariana, fertilização in vitro e manipulações de injeção, congelamento e descongelamento de embriões podem provocar danos na impressão genômica. Os 2 primeiros casos dessa síndrome em 2005 foram relatados após uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Além disso, outro exemplo foi relatado em 2006, quando um caso associado à hipometilação do promotor H19 se manifestou. No entanto, essas incidências ainda são inconclusivas. Com isso, os médicos devem realizar o acompanhamento quando algum sintoma suspeito for notificado e iniciar os tratamentos de maneira correta. Conclusões. A síndrome de Silvius-Rousseau ainda apresenta uma causa desconhecida, apesar de existirem algumas especulações. Sabe-se que grande parte apresentam hipometilação de H19 e IGF2. No entanto, novos estudos devem ser realizados para que haja uma causa definida. É importante ressaltar a necessidade do dentista no acompanhamento desses pacientes, agindo como orientadores e cuidadores no tratamento, possibilitando, junto a outros profissionais, uma vida mais acessível a esses indivíduos.